O sol mal havia nascido quando Alice Pereira abriu os olhos naquela segunda-feira decisiva. Seus dedos delicados apertaram o botão do despertador antes mesmo que ele tocasse. O nervosismo a havia mantido em um sono leve durante toda a noite. Era seu primeiro dia como estagiária na Diniz Empreendimentos, a maior empresa da cidade. No pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova no subúrbio, Alice se levantou silenciosamente. Através da janela do quarto modesto, podia ver as luzes da cidade ainda acesas, pontilhando a escuridão que começava a se dissipar. Seus olhos castanhos e expressivos refletiam no espelho uma mistura de ansiedade e determinação enquanto ela penteava os cabelos castanho claros no corte bob clássico que havia feito especialmente para essa nova fase. Aos 25 anos, recém-formada em administração, ela estava pronta para sua primeira grande oportunidade profissional. Hoje é o dia, Alice sussurrou para si mesma, ajeitando a única blusa social branca que possuía, comprada em prestações com o dinheiro que economizara dando aulas particulares. A saia lápis cinza e os sapatos pretos completavam o visual que ela havia planejado meticulosamente. Do outro lado da cidade, no luxuoso apartamento da cobertura de um dos prédios mais exclusivos, Luiz Felipe Diniz já completava sua série de exercícios matinais. Gotas de suor escorriam por seu corpo atlético enquanto ele corria na esteira de última geração, observando o nascer do sol através das enormes janelas de vidro que iam do chão ao teto. Aos 37 anos, o CEO da Diniz Empreendimentos mantinha uma rotina rigorosa que o ajudava a manter o controle absoluto sobre sua vida. Seus cabelos grisalhos, ainda úmidos do suor, caíam sobre a testa enquanto ele realizava as últimas repetições. No espelho da academia particular de seu apartamento, seu reflexo mostrava um homem no auge da forma física, mas seus olhos escuros carregavam uma frieza que afastava qualquer um que tentasse se aproximar demais. Senhor Diniz, seu café da manhã está servido, anunciou a governanta através do interfone. Em 5 minutos estarei na sala de jantar, respondeu secamente, sua voz grave e autoritária ecoando pelo ambiente vazio. Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, Luiz Felipe repassava mentalmente sua agenda. Havia uma reunião importante com acionistas, e segundo sua assistente o informara, uma nova leva de estagiários começaria hoje. Ele detestava essas mudanças na rotina do escritório, jovens inexperientes que precisavam ser treinados do zero, atrapalhando a eficiência de sua empresa. Ajustando a gravata de seda italiana no espelho, Luiz Felipe observou seu reflexo com satisfação. O terno sob medida Giorgio Armani cinza chumbo realçava sua postura imponente. Desde seu divórcio, 3 anos atrás, ele havia se dedicado exclusivamente ao trabalho, transformando a Diniz Empreendimentos em um império ainda maior. Não havia espaço para distrações sentimentais em sua vida. No ônibus lotado, Alice segurava sua pasta com força contra o peito, tentando não amassar sua roupa cuidadosamente passada. O aroma de seu perfume suave, comprado em promoção, misturava-se com os diversos odores do transporte público. Através da janela embaçada, ela observava os prédios ficarem cada vez mais imponentes conforme se aproximava do centro financeiro da cidade. Seu coração acelerou quando avistou a torre espelhada da Diniz Empreendimentos se erguendo majestosamente contra o céu azul da manhã. Eram 50 andares de vidro e aço que pareciam tocar as nuvens. Alice respirou fundo, sentindo o frio na barriga aumentar. É agora, Alice. Você consegue, murmurou para si mesma, descendo do ônibus e ajeitando os cabelos que o vento insistia em desarrumar. Enquanto isso, o Porsche preto de Luiz Felipe cortava as ruas da cidade com elegância e poder. Dentro do carro luxuoso, ele saboreava o silêncio, sua mente já focada nos negócios do dia. O aroma de couro novo e seu perfume importado preenchiam o ambiente climatizado. Ao estacionar na sua vaga privativa na garagem subterrânea, Luiz Felipe checou mais uma vez seu Rolex de ouro. 7h45, como sempre, estava adiantado. Gostava de chegar antes de todos, observar seu império despertar para mais um dia de trabalho. No saguão do prédio, Alice apresentava seus documentos na recepção, suas mãos tremendo levemente enquanto entregava os papéis.
O mármore polido do piso refletia as luzes suaves, e o burburinho dos funcionários chegando criava uma atmosfera de energia e movimento. Senhorita Pereira. Uma mulher elegante de meia-idade se aproximou. Sou Beatriz, coordenadora do programa de estágio. Venha comigo, por favor. Alicia seguiu, seus saltos ecoando no piso enquanto atravessavam o saguão em direção aos elevadores. Seu reflexo no espelho da cabine mostrava uma jovem determinada, mesmo que por dentro seu coração batesse descompassado. No 48º andar, Luiz Felipe observava a cidade através das janelas de sua sala presidencial. O sol da manhã banhava o ambiente luxuoso em tons dourados, refletindo nas superfícies polidas dos móveis de design italiano. Com licença, Sr. Diniz, sua assistente interrompeu seus pensamentos. A nova turma de estagiários está chegando. O senhor quer que eu organize uma reunião de apresentação? Não será necessário, Sandra, respondeu sem se virar, sua voz grave e autoritária. Apenas certifique-se de que eles entendam as regras e não atrapalhem o funcionamento da empresa. No 20º andar, Alice era apresentada à sua nova estação de trabalho. Uma mesa organizada com um computador moderno e uma vista parcial da cidade. Ela colocou sua bolsa sobre a mesa, tentando conter a emoção de finalmente estar ali. Alice, Beatriz chamou sua atenção. Vou te passar suas primeiras atribuições. O Sr. Diniz é muito exigente com a qualidade do trabalho, então preste muita atenção. Ao ouvir o nome do CEO, Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela já havia visto fotos dele nas revistas de negócios, um homem intimidador, conhecido por sua competência e frieza. Mal sabia ela que, em poucos minutos, seus caminhos se cruzariam de uma maneira que mudaria para sempre o rumo de suas vidas. O som suave do elevador executivo anunciou sua chegada ao 20º andar. As portas se abriram silenciosamente, revelando a figura imponente de Luiz Felipe Diniz. Seu perfume amadeirado invadiu o ambiente antes mesmo dele pisar no carpete cinza do escritório. Alice estava concentrada organizando sua mesa quando sentiu uma mudança na atmosfera ao seu redor. O burburinho usual do escritório diminuiu, dando lugar a um silêncio respeitoso. Ela ergueu os olhos, curiosa, e seu coração parou por um instante. Ali, a menos de 10 metros dela, estava Luiz Felipe Diniz em toda sua magnitude. O terno italiano moldava perfeitamente seus ombros largos, e seus cabelos grisalhos nas têmporas lhe conferiam um ar ainda mais autoritário. Seus olhos escuros percorriam o ambiente com frieza calculada. Beatriz, sua voz grave e profunda cortou o silêncio. Quero um relatório completo sobre os novos estagiários em minha mesa até o final do dia. Alice sentiu suas mãos tremerem levemente enquanto fingia organizar alguns papéis. O aroma do perfume dele ficava mais forte conforme ele se aproximava de sua mesa, fazendo seu coração bater ainda mais rápido. E você deve ser. A voz dele soou diretamente para ela, fazendo-a erguer o rosto num sobressalto. A Alice Pereira, senhor, ela respondeu, levantando-se rapidamente e quase derrubando sua caneta. A nova estagiária do setor financeiro. Os olhos dele a percorreram de cima a baixo, numa análise fria e meticulosa que fez Alice sentir como se estivesse sendo radiografada. Seus joelhos tremiam levemente sob o olhar penetrante dele. Espero que você entenda, senhorita Pereira, ele disse, sua voz carregando um tom de advertência, que na Diniz Empreendimentos, não toleramos erros ou distrações. Cada funcionário, mesmo os estagiários, deve manter o mais alto padrão de excelência. Alice engoliu em seco, sentindo o rubor subir por seu pescoço até suas bochechas. Sim, senhor. Podem confiar no meu compromisso com a empresa. Por um breve momento, algo pareceu cintilar nos olhos escuros de Luiz Felipe, talvez surpresa pela firmeza na voz dela, apesar do nervosismo evidente. Mas foi apenas um lampejo, logo substituído pela habitual máscara de frieza. Veremos, ele respondeu secamente, virando-se para seguir seu caminho. Alice voltou a sentar-se, suas pernas bombas mal sustentando seu peso. O perfume dele ainda pairava no ar,
uma presença quase física que fazia sua pele formigar. Ela respirou fundo, tentando acalmar seu coração descompassado. Não se deixe intimidar, Beatriz comentou baixinho, aproximando-se de sua mesa. O Sr. Diniz pode parecer durão, mas ele é justo. Faça um bom trabalho e ele vai reconhecer. Alice assentiu, ainda sentindo o impacto daquele primeiro encontro. Havia algo naquele homem, além da beleza óbvia e da postura intimidadora, que a intrigava profundamente. Uma solidão, talvez, escondida por trás daquela fachada de frieza e autoridade. Em sua sala, Luiz Felipe se pegou pensando na nova estagiária. Havia algo diferente nela, uma determinação genuína em seu olhar, uma dignidade natural em sua postura, apesar das roupas simples. Ele balançou a cabeça, afastando esses pensamentos. Não podia se dar ao luxo de se distrair com funcionários, especialmente uma estagiária. Nos dias que se seguiram, Alice mergulhou de cabeça no trabalho, determinada a provar seu valor. Suas mãos ágeis voavam sobre o teclado enquanto ela organizava planilhas e relatórios, sempre atenta aos mínimos detalhes. O cheiro de café recém-passado e o som suave do ar-condicionado eram suas únicas companhias nas longas horas de expediente. Luiz Felipe, por sua vez, pegou-se observando a nova estagiária mais vezes do que gostaria de admitir. De sua sala, através das paredes de vidro, ele podia ver Alice debruçada sobre seu trabalho, os cabelos castanhos caindo suavemente sobre seu rosto concentrado. Numa tarde particularmente agitada, durante uma reunião importante, Alice foi chamada para apresentar os números do último trimestre. Seu coração disparou quando entrou na sala de reuniões, sentindo imediatamente o olhar penetrante de Luiz Felipe sobre si. Senhorita Pereira, sua voz grave preencheu o ambiente, mostre-nos sua análise. Alice respirou fundo, o perfume suave de solução corporal misturando-se com o aroma amadeirado que emanava de Luiz Felipe, sentado a poucos metros dela. Com voz firme, embora seu coração batesse descontroladamente, ela começou sua apresentação. Como podem observar no gráfico, ela apontou para a tela, seus dedos tremendo levemente. Houve um aumento significativo nas receitas do setor de tecnologia. Luiz Felipe observava atentamente, não apenas os números, mas a forma como Alice se portava. Havia uma elegância natural em seus movimentos, uma inteligência viva em seus olhos castanhos que o intrigava cada vez mais. E quanto às projeções para o próximo trimestre, ele perguntou abruptamente, sua voz carregando um tom de desafio. Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquela voz grave dirigida a ela. Mas, ao invés de se intimidar, ergueu o queixo e respondeu com segurança. Baseando-me nas tendências de mercado e nos investimentos previstos, projeto um crescimento de 15% no próximo trimestre, senhor. Seus olhares se encontraram por um momento intenso. Alice podia sentir o calor subindo por seu pescoço, enquanto Luiz Felipe a estudava com uma expressão indecifrável. Interessante, ele murmurou, um leve tom de surpresa em sua voz. Continue. Após a reunião, enquanto os executivos se retiravam, Luiz Felipe chamou Alice. Senhorita Pereira, um momento. O coração dela acelerou novamente quando ficaram sozinhos na sala de reuniões. O silêncio era palpável, quebrado apenas pelo som suave do ar-condicionado. Sua apresentação. Ele começou, sua voz mais baixa e profunda do que o normal, foi surpreendentemente competente. Alice sentiu suas bochechas corarem com um elogio inesperado. Obrigada, senhor. Eu me esforço para fazer o melhor possível. Luiz Felipe se aproximou alguns passos, seu perfume amadeirado envolvendo Alice como uma nuvem invisível. Vejo que você tem potencial, senhorita Pereira. Não o desperdice. Com essas palavras, ele saiu da sala, deixando Alice com o coração aos saltos e uma sensação estranha no estômago. Havia algo no tom de voz dele, no modo como seus olhos escuros a fitaram, que a deixou perturbada de uma maneira que ela não conseguia explicar. Na semana seguinte, o escritório fervilhava com os preparativos para uma importante apresentação aos acionistas. Alice, absorta em sua tela de computador, mal percebeu as horas passarem.
O céu já escurecia do lado de fora das enormes janelas de vidro, quando ela finalmente terminou de revisar os últimos números. Ainda aqui, senhorita Pereira. A voz grave e inesperada de Luiz Felipe fez Alice sobressaltar-se em sua cadeira. O escritório estava praticamente vazio, as luzes diminuídas criando uma atmosfera mais íntima e quase surreal. Senhor Diniz, eu estava apenas finalizando o relatório para amanhã, ela respondeu, sentindo seu coração acelerar com a proximidade dele. Luiz Felipe se aproximou de sua mesa, seu perfume amadeirado mais intenso no ambiente silencioso. Ele vestia apenas a camisa social branca, tendo dispensado o paletó, e as mangas dobradas revelavam seus antebraços fortes. Alice engoliu em seco, tentando não fixar o olhar naqueles detalhes. Deixe-me ver, ele disse, inclinando-se sobre seu ombro para olhar a tela do computador. Alice prendeu a respiração. Podia sentir o calor emanando do corpo dele, tão próximo ao seu. Seus dedos tremeram levemente sobre o teclado enquanto ela mostrava as planilhas. Aqui está a análise comparativa que o senhor pediu, ela murmurou, sua voz mais rouca do que pretendia. O perfume dela, suave e delicado, invadiu os sentidos de Luiz Felipe. Ele se pegou observando a curva delicada de seu pescoço, o modo como uma mecha de cabelo castanho caía sobre sua bochecha corada. Impressionante, ele comentou, sua voz mais baixa e rouca que o normal. Você tem se destacado, senhorita Pereira. Alice virou o rosto para agradecer e percebeu, tarde demais, o quanto estavam próximos. Seus olhares se encontraram, e por um momento o tempo pareceu congelar. Os olhos escuros de Luiz Felipe tinham um brilho diferente, quase predatório, que fez o estômago de Alice dar uma cambalhota. Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando notou o olhar dele baixar brevemente para seus lábios. Luiz Felipe sentiu algo despertar dentro dele, algo que há muito tempo estava adormecido. A proximidade dela, seu perfume suave, a forma como seus lábios entreabertos tremiam levemente, tudo nela o atraía de uma maneira perturbadora. Com um movimento brusco, ele se afastou, passando a mão pelos cabelos grisalhos num gesto de inquietação. Já é tarde, ele disse, sua voz voltando ao tom profissional e distante. Você deveria ir para casa, senhorita Pereira. Alice assentiu, sentindo-se tonta com a súbita mudança de atmosfera. Sim, senhor. Boa noite. Ela começou a arrumar suas coisas, suas mãos tremendo levemente. Luiz Felipe permaneceu parado por um momento, como se travasse uma batalha interna, antes de se virar e caminhar em direção à sua sala. No elevador, sozinha, Alice soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Seu coração ainda batia descompassado, e ela podia sentir o calor em suas bochechas. O que estava acontecendo com ela? Por que aquele homem a afetava tanto? Em sua sala, Luiz Felipe se servia de uma dose de uísque, tentando acalmar seus pensamentos. A imagem de Alice, seus olhos castanhos brilhantes, seus lábios entreabertos, não saía de sua mente. Ele não podia se permitir esse tipo de distração. Ela era sua funcionária, uma estagiária. Era jovem demais, inocente demais. Mas algo dentro dele havia despertado, algo que ele não conseguia mais ignorar. Nos dias que se seguiram, o ar no escritório parecia carregado de eletricidade toda vez que Luiz Felipe e Alice se encontravam. Cada olhar trocado, cada roce acidental, enviava arrepios pela espinha de Alice. Numa manhã particularmente agitada, Alice estava no arquivo, procurando documentos antigos para uma auditoria. O ambiente era pequeno e fechado, com estantes altas que chegavam ao teto. O cheiro de papel e poeira preenchia o ar, enquanto ela se esticava para alcançar uma pasta na prateleira mais alta. Precisa de ajuda, senhorita Pereira. A voz grave e repentina de Luiz Felipe a fez sobressaltar-se. Ela se virou rapidamente, deparando-se com ele parado à porta do arquivo. Seu coração disparou ao perceber que estavam sozinhos naquele espaço confinado. Senhor Diniz. Sim, estava tentando alcançar aquela pasta azul, ela respondeu, sua voz tremendo levemente.
Luiz Felipe se aproximou, seu corpo alto e atlético dominando o pequeno espaço. Alice sentiu suas costas tocarem a estante quando ele se inclinou sobre ela para alcançar a pasta. O perfume dele a envolveu completamente, fazendo sua cabeça girar. Ele perguntou, sua voz mais rouca que o normal, seu corpo perigosamente próximo ao dela. Alice ergueu o rosto para responder e seus olhares se encontraram. A tensão entre eles era quase palpável. Ela podia sentir o calor emanando do corpo dele, ver o modo como seu peito subia e descia com a respiração cada vez mais pesada. Ela sussurrou, hipnotizada pelo brilho intenso nos olhos escuros dele. Luiz Felipe não se moveu. Seus olhos percorreram o rosto delicado de Alice, detendo-se em seus lábios entreabertos. Uma de suas mãos ainda segurava a pasta acima da cabeça dela, enquanto a outra se apoiava na estante, praticamente prendendo-a contra as prateleiras. Alice. Ele murmurou seu nome pela primeira vez, sua voz carregada de uma emoção contida. O som de seu nome nos lábios dele fez Alice estremecer. Ela podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele também podia ouvir. Seus lábios formigavam com a proximidade dos dele, seu corpo inteiro ansiando por um toque que ela sabia que não deveria desejar. Lentamente, quase contra sua vontade, Luiz Felipe inclinou-se ainda mais. Seus narizes quase se tocavam agora. Alice fechou os olhos, sentindo a respiração quente dele contra seus lábios. Senhor Diniz. A voz de Sandra, sua assistente, soou do corredor. O senhor está aí? Os investidores já chegaram para a reunião. Como se despertasse de um transe, Luiz Felipe se afastou bruscamente. Seu rosto, normalmente tão controlado, mostrava sinais de perturbação. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que Alice já havia notado ser de nervosismo. Aqui está sua pasta, senhorita Pereira, ele disse, sua voz voltando ao tom profissional, embora ainda houvesse um tremor quase imperceptível nela. Com licença. Alice ficou parada, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-la enquanto via sair apressadamente do arquivo. Seu corpo inteiro tremia, e ela podia sentir o calor em suas bochechas. O que estava acontecendo com ela? Porque não conseguia controlar essas sensações quando estava perto dele. Ele era seu chefe, era mais velho, era completamente proibido. Na noite seguinte, uma tempestade violenta castigava a cidade. Alice tinha ficado até mais tarde no escritório, finalizando um relatório urgente. O som da chuva batendo contra as janelas criava uma atmosfera ainda mais intimista no ambiente já parcialmente escuro. Quando finalmente terminou, já passava das 9. O escritório estava completamente vazio, exceto pela luz que ainda vinha da sala de Luiz Felipe. Alice começou a juntar suas coisas, seu coração acelerando só de pensar que ele também ainda estava ali. Um trovão particularmente forte fez as luzes piscarem e então se apagarem completamente. Alice soltou um pequeno grito de susto, suas mãos apertando a borda da mesa. Senhorita Pereira. A voz de Luiz Felipe soou próxima, seguida pelo feixe de luz de uma lanterna. Você ainda está aqui? Sim, senhor, ela respondeu, sua voz tremendo levemente. Estava apenas terminando o relatório que o senhor pediu. Ele se aproximou, a luz da lanterna iluminando o caminho. Alice podia ver seu perfil recortado contra a escuridão, os relâmpagos ocasionais lançando sombras dramáticas sobre seus traços fortes. Não é seguro você ir embora com essa tempestade, ele disse, sua voz mais suave que o normal. Posso levá-la em casa. O coração de Alice falhou uma batida. A ideia de estar sozinha com ele em um espaço tão íntimo quanto um carro fez seu estômago dar voltas. Não precisa se incomodar, senhor. Eu posso pegar um táxi. Não seja teimosa, Alice, ele disse, usando novamente seu primeiro nome, fazendo-a estremecer. Não vou deixar você sair sozinha nesse temporal. Um novo trovão fez Alice sobressaltar-se, instintivamente dando um passo em direção a ele. Na escuridão, ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, seu perfume amadeirado mais intenso no ar fechado.
Está com medo? Ele perguntou, sua voz um murmúrio rouco. Não. Ela mentiu, mas outro trovão atraiu, fazendo-a se aproximar ainda mais. Luiz Felipe desligou a lanterna, mergulhando-os na penumbra iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais. Alice podia sentir sua presença, forte e protetora, tão próxima que bastaria um passo para que seus corpos se tocassem. Alice. Ele sussurrou seu nome como uma carícia, fazendo-a tremer. Ela ergueu o rosto na escuridão, procurando seus olhos. Um relâmpago iluminou o ambiente por um segundo, revelando o olhar intenso de Luiz Felipe fixo em seus lábios. O tempo pareceu congelar. A chuva continuava batendo contra as janelas, os trovões ainda sacudiam o prédio, mas ali, naquele momento, existia apenas a eletricidade palpável entre eles. Lentamente, como se movido por uma força maior que sua vontade, Luiz Felipe ergueu uma mão e tocou o rosto de Alice. Seus dedos eram quentes contra a pele dela, provocando arrepios por todo o seu corpo. Isso é loucura. Ele murmurou, mas sua mão deslizou para a nuca de Alice, seus dedos entrelaçando-se em seus cabelos. Senhor Diniz. Ela sussurrou, sua voz tremendo com o desejo contido. Luiz Felipe, ele corrigiu, sua voz rouca de desejo. Quando estivermos sozinhos, me chame de Luiz Felipe. Na penumbra do escritório, iluminados apenas pelos relâmpagos ocasionais, o mundo parecia ter se reduzido àquele momento. Os dedos de Luiz Felipe em sua nuca faziam Alice tremer, cada toque enviando ondas de eletricidade por seu corpo. Luiz Felipe. Ela sussurrou seu nome pela primeira vez, sentindo-o estremecer ao ouvi-lo em seus lábios. Ele inclinou-se mais, sua respiração quente acariciando o rosto dela. Alice podia sentir seu coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. O perfume dele a envolvia completamente, inebriante, fazendo sua cabeça girar. Diga-me para parar, ele murmurou, sua voz rouca de desejo contido. Diga-me que isso é errado, que não devemos. Em resposta, Alice ergueu uma mão trêmula e tocou seu rosto, sentindo a barba por fazer arranhar levemente seus dedos. Luiz Felipe fechou os olhos com o toque, um suspiro profundo escapando de seus lábios. Eu não quero que pare, ela confessou num sussurro. Foi tudo o que ele precisava ouvir. Com um movimento suave mas decidido, Luiz Felipe eliminou a distância entre eles, seus lábios encontrando os de Alice num beijo profundo e intenso. O primeiro toque foi como uma descarga elétrica percorrendo seus corpos. Alice sentiu seus joelhos fraquejarem, mas os braços fortes de Luiz Felipe a envolveram, pressionando-a contra seu corpo. Seus lábios eram macios e exigentes, provocando sensações que ela jamais havia experimentado. Um gemido baixo escapou da garganta de Alice quando a língua dele pediu passagem, aprofundando o beijo. Suas mãos deslizaram pelo peito largo de Luiz Felipe, sentindo os músculos rígidos sob a camisa social. Alice. Ele murmurou contra seus lábios, suas mãos grandes percorrendo as costas dela, pressionando-a ainda mais contra si. Você não imagina há quanto tempo eu queria fazer isso. Ela podia sentir o coração dele batendo tão forte quanto o seu, suas respirações ofegantes se misturando no ar entre eles. Cada toque, cada beijo parecia mais intenso que o anterior, como se estivessem tentando compensar todo o tempo de desejo reprimido. As mãos de Luiz Felipe deslizaram por sua cintura, seus dedos deixando um rastro de fogo por onde tocavam. Alice arqueou o corpo instintivamente, provocando um gemido rouco dele. Você vai me enlouquecer, ele sussurrou, seus lábios traçando um caminho de beijos pelo pescoço dela. Um novo trovão o sobressaltou, trazendo-os brevemente de volta à realidade. Luiz Felipe se afastou alguns centímetros, embora ainda mantivesse Alice em seus braços. Seu rosto normalmente controlado mostrava sinais claros de desejo e perturbação. Precisamos parar, ele disse, sua voz rouca traindo quanto isso lhe custava. Não aqui, não assim. Alice assentiu, ainda tonta com as sensações que a consumiam. Seus lábios estavam inchados dos beijos, e ela podia sentir seu corpo inteiro tremendo de desejo contido. A tempestade.
Ela começou, sua voz falhando. Sim, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Vou levá-la para casa. Mas ele segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos escuros brilhando intensamente. Isso não acabou. O que está acontecendo entre nós é mais forte do que eu posso controlar. Na manhã seguinte ao beijo, Alice chegou ao escritório mais cedo que o normal. Suas mãos tremiam levemente enquanto arrumava sua mesa, relembrando cada momento da noite anterior. O gosto dos lábios de Luiz Felipe ainda parecia presente nos seus, e seu corpo inteiro reagia apenas com a memória de seus toques. O som característico do elevador executivo fez seu coração disparar. Através do reflexo no vidro, ela viu Luiz Felipe emergir, imponente em seu terno azul marinho impecável. Seu perfume amadeirado chegou até ela antes mesmo dele passar por sua mesa. Bom dia, senhorita Pereira, ele disse formalmente, embora sua voz tivesse um tom mais rouco que o habitual. Bom dia, senhor Diniz, ela respondeu, sentindo o rubor subir por seu pescoço quando seus olhares se encontraram. Por uma fração de segundo, o olhar dele desceu para seus lábios, e Alice pôde ver o mesmo desejo da noite anterior brilhando em seus olhos escuros. Mas ele logo desviou o olhar, seguindo para sua sala com passos firmes. Durante a reunião da manhã, a tensão entre eles era palpável. Cada vez que Alice falava, apresentando seus relatórios, podia sentir o olhar intenso de Luiz Felipe sobre si. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela mudava os slides da apresentação. Excelente trabalho, senhorita Pereira, ele comentou em determinado momento, sua voz profissional mascarando a intimidade que haviam compartilhado. No intervalo para o café, Alice foi até a copa, precisando de um momento sozinha para se recompor. Estava se servindo quando sentiu uma presença atrás de si. O aroma familiar do perfume dele fez seu coração acelerar. Precisamos conversar, Luiz Felipe murmurou, sua voz baixa apenas para ela ouvir. Senhor Diniz, meu escritório, final do expediente, ele disse, seus olhos encontrando os dela com intensidade antes de se afastar rapidamente ao ouvir passos se aproximando. O resto do dia pareceu se arrastar. Alice mal conseguia se concentrar, seu corpo inteiro vibrando em antecipação. Quando finalmente o expediente terminou e os outros funcionários começaram a ir embora, ela sentiu seu coração acelerar ainda mais. Com passos hesitantes, dirigiu-se à sala de Luiz Felipe. Através das paredes de vidro, podia vê-lo em pé, observando a cidade através da janela. O sol se punha, banhando o ambiente em tons dourados que realçavam seus cabelos grisalhos. Entre, Alice, ele disse sem se virar, usando seu primeiro nome numa carícia vocal que a fez estremecer. Alice fechou a porta da sala atrás de si, sentindo o ar pesado de tensão entre eles. Luiz Felipe finalmente se virou, seus olhos escuros encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Ontem à noite. Ele começou, sua voz rouca traindo sua própria agitação. O que aconteceu? Eu não me arrependo, Alice o interrompeu, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Luiz Felipe soltou um suspiro profundo, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela já reconhecia como de nervosismo. Em 3 passos largos, ele atravessou a sala, parando a centímetros dela. Você deveria se arrepender, ele murmurou, sua voz baixa e intensa. Eu sou seu chefe, Alice. Sou mais velho, sou. E isso importa? Ela perguntou, erguendo o rosto para encará-lo. O perfume dele a envolvia, fazendo sua cabeça girar. Alice podia ver a batalha interna nos olhos dele, o desejo lutando contra a razão. Importa, ele respondeu, mas sua mão já subia para tocar o rosto dela. Deveria importar. Os dedos dele eram quentes contra sua pele, e Alice fechou os olhos com contato, inclinando-se instintivamente em direção ao toque. Luiz Felipe. Ela sussurrou seu nome como uma prece. Foi sua perdição. Com um gemido rouco, ele a puxou para si, seus lábios encontrando os dela num beijo desesperado. Alice sentiu suas costas pressionarem contra a porta enquanto os braços fortes dele a envolviam.
O beijo era diferente do da noite anterior, mais urgente, mais possessivo. As mãos de Luiz Felipe percorriam suas costas, sua cintura, deixando um rastro de fogo por onde tocavam. Alice entrelaçou os dedos nos cabelos dele, arrancando um gemido rouco de sua garganta. Você não sabe o que faz comigo, ele murmurou contra seus lábios, sua voz embargada de desejo. Não consigo parar de pensar em você. Então não pare, ela respondeu ofegante, puxando-o para outro beijo. As mãos dele deslizaram por sua cintura, erguendo-a levemente. Alice envolveu seu pescoço, perdida nas sensações que ele despertava. O mundo lá fora deixou de existir. Havia apenas eles, seus beijos, seus toques. Um som distante de portas de elevador os fez se separar abruptamente. Ofegantes, eles se encararam na penumbra do escritório. O cabelo de Alice estava levemente desarrumado, seus lábios inchados dos beijos. Luiz Felipe não parecia em melhor estado, sua gravata frouxa e a respiração pesada. Jante comigo, ele disse de repente. Amanhã à noite. Precisamos conversar sobre isso. Sobre nós. Alice assentiu, ainda tonta de desejo. Onde? Conheço um restaurante perfeito, elegante e reservado. Luiz Felipe falou com sua voz grave e suave, seus dedos ainda acariciando o rosto de Alice. Permita-me buscá-la às 8. Tudo bem, ela respondeu, tentando controlar sua respiração ainda ofegante. Me passa o endereço e eu... Não, ele a interrompeu gentilmente. Quero fazer isso direito. Vou te buscar em casa. O olhar dele era intenso, quase possessivo, fazendo Alice estremecer. Às 8 então. Às 8, ele confirmou, inclinando-se para dar-lhe um último beijo suave, diferente da urgência de momentos antes. Na noite seguinte, Alice estava nervosa em seu pequeno apartamento, terminando de se arrumar. Havia escolhido um vestido preto simples mas elegante, uma das poucas peças mais sofisticadas que possuía. Seus cabelos estavam soltos, emoldurando seu rosto levemente maquiado. Pontualmente às 8, a campainha tocou. Quando abriu a porta, Alice sentiu seu coração falhar uma batida. Luiz Felipe estava absurdamente elegante em um terno escuro, seus cabelos grisalhos perfeitamente arrumados. Seus olhos escuros percorreram o corpo dela com admiração explícita. Você está deslumbrante, ele murmurou, entregando-lhe um buquê de rosas vermelhas. No elevador, o perfume dele misturado ao aroma das rosas criava uma atmosfera inebriante. Alice podia sentir a tensão entre eles, a eletricidade no ar quando seus braços se roçavam casualmente. O carro de Luiz Felipe os esperava na porta, um Porsche preto elegante e discreto. Ele abriu a porta para ela, seu toque suave em suas costas enviando arrepios por sua espinha. Nervosa, ele perguntou enquanto dirigia, sua mão ocasionalmente tocando a dela sobre o console central. Um pouco, ela admitiu. Tudo isso parece surreal. Ele sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava no escritório. Também estou nervoso, Alice. Você desperta sensações em mim que há muito tempo eu não sentia. Na noite seguinte, o pequeno quarto de Alice parecia um campo de batalha. Vestidos espalhados sobre a cama, sapatos pelo chão, enquanto ela se olhava criticamente no espelho. Seu coração batia acelerado só de pensar no encontro. Finalmente, decidiu-se por um vestido preto simples que moldava suavemente suas curvas, sua única peça mais sofisticada, comprada em prestações para uma formatura. Os cabelos castanhos no corte bob caíam soltos e brilhantes, emoldurando seu rosto com uma maquiagem leve e elegante. Às 8 em ponto, o interfone tocou. Alice sentiu seu estômago dar uma volta quando a voz grave de Luiz Felipe preencheu o ambiente. Boa noite, Alice. Descendo as escadas do prédio simples onde morava, cada passo ecoava junto com seu coração acelerado. Quando abriu a porta do edifício, Alice sentiu sua respiração falhar. Luiz Felipe estava encostado em seu Porsche preto, absurdamente elegante em um terno escuro feito sob medida. Seus cabelos grisalhos nas têmporas brilhavam sob a luz do poste,
e seus olhos escuros a percorreram com uma admiração que fez Alice corar instantaneamente. Você está... Ele começou, sua voz rouca traindo sua emoção enquanto se aproximava com um buquê de rosas vermelhas. Absolutamente deslumbrante. O perfume das rosas se misturava ao dele quando Luís Felipe se inclinou para beijar suavemente seu rosto. Alice sentiu seus joelhos fraquejarem com a proximidade. Obrigada, ela sussurrou, seu rosto ainda corado. Você também está muito elegante. Ele abriu a porta do carro para ela, seu toque suave em suas costas enviando arrepios por sua espinha. O interior do Porsche era todo em couro preto, e o perfume masculino de Luís Felipe preenchia o ambiente fechado. Nervosa, ele perguntou enquanto dirigia, sua mão ocasionalmente tocando a dela sobre o console central. Um pouco, Alice admitiu, observando o perfil forte dele. É tudo tão... intenso, ele completou, lançando-lhe um olhar profundo. Também estou nervoso, Alice. Você mexe comigo de uma forma que não sei explicar. O carro deslizou suavemente pela cidade até parar em frente a um dos restaurantes mais elegantes da região. Era um casarão antigo restaurado, com jardins iluminados e uma atmosfera sofisticada e romântica. Le Maison, Luís Felipe anunciou, descendo do carro para abrir a porta para Alice. Ela sentiu seu estômago dar uma volta ao perceber o nível do local. Já tinha ouvido falar, mas nunca imaginara que entraria ali. O maitre os recebeu com reverência, claramente reconhecendo Luís Felipe. Senhor Diniz, sua mesa está pronta. Por aqui, por favor. Eles foram conduzidos através do salão principal, decorado com lustres de cristal e arranjos florais elaborados, até uma área mais reservada do restaurante. A mesa ficava próxima a uma janela com vista para os jardins iluminados, velas criando uma atmosfera intimista. Luís Felipe puxou a cadeira para Alice, seus dedos roçando levemente seus ombros expostos pelo vestido. O toque, ainda que sutil, fez ela se arrepiar. Você está tensa, ele observou depois que se sentou, seus olhos escuros estudando-a com intensidade. É que... Alice hesitou, ajeitando o guardanapo de linho sobre o colo. Nunca estive num lugar assim. O sorriso de Luís Felipe foi surpreendentemente terno. Não se preocupe com nada. Esta noite é sobre nós, apenas nós. O sommelier se aproximou com a carta de vinhos, mas Luís Felipe dispensou com um gesto elegante. O Bordeaux de sempre, por favor. Alice observava fascinada cada movimento dele, a forma como seus dedos fortes seguravam a taça, como seus olhos pareciam ainda mais intensos à luz das velas, como sua voz grave tinha um tom mais suave quando falava com ela. No que está pensando? Ele perguntou, inclinando-se levemente sobre a mesa. Em como tudo isso parece um sonho, ela confessou, sentindo o rubor subir por seu pescoço. Há algumas semanas eu era apenas mais uma estagiária. E agora? E agora você é a mulher que não sai dos meus pensamentos, ele completou, sua voz rouca de emoção. A mulher que fez meu mundo virar de cabeça para baixo com sua doçura, sua inteligência, sua força. Seus olhares se encontraram sobre a mesa, a tensão entre eles palpável. O vinho foi servido, seu aroma rico preenchendo o ar entre eles. A nós, Luís Felipe propôs o brinde, seus olhos fixos nos dela. A nós, ela respondeu suavemente, o cristal fino tilintando quando as taças se tocaram. O sommelier se afastou discretamente, deixando-os mergulhados na atmosfera íntima criada pela luz das velas. Alice levou a taça aos lábios, saboreando o vinho tinto enquanto observava Luís Felipe por sobre a borda do cristal. Você sempre quis ser CEO? Ela perguntou suavemente, genuinamente interessada em conhecê-lo além da figura imponente do escritório. Um sorriso enigmático curvou os lábios dele. Na verdade, quando criança, eu sonhava em ser piloto de avião. Sério? Alice sorriu, encantada com essa revelação inesperada. Meu pai. Ele fez uma pausa, girando a taça entre os dedos. Tinha outros planos. A empresa era o legado da família. Acabei descobrindo que também tinha talento para os negócios. O garçom aproximou-se silenciosamente, servindo a entrada,
uma delicada composição de vieiras com espuma de champanhe. Alice observou fascinada a apresentação impecável do prato. E você? Luiz Felipe perguntou, seus olhos escuros fixos nela. Sempre sonhou em trabalhar no mundo corporativo? Na verdade, ela respondeu, corando levemente, eu sonhava em ser escritora. Ainda escrevo às vezes, quando tenho tempo. Mesmo. Os olhos dele brilharam de interesse. Que tipo de histórias? Romances, principalmente, ela confessou, sentindo o rubor se intensificar em suas bochechas. Como o nosso, ele murmurou, sua voz mais rouca, inclinando-se sobre a mesa. Alice sentiu seu coração acelerar com a intensidade do olhar dele. O nosso ainda está sendo escrito. E como você imagina que ele continua? Luiz Felipe perguntou, seus dedos roçando suavemente os dela sobre a toalha de linho. O toque suave dos dedos dele enviava pequenos choques elétricos pelo corpo de Alice. Ela respirou fundo, sentindo o perfume dele misturado ao aroma rico do vinho. Ela começou, sua voz tremendo levemente. Nunca imaginei que estaria vivendo algo assim. Luiz Felipe entrelaçou seus dedos aos dela, seu polegar fazendo círculos suaves em sua pele. Nem eu, Alice. Você entrou na minha vida como um furacão, despertando sensações que eu pensava estarem mortas há muito tempo. O garçom aproximou-se com o prato principal, um filé mignon ao molho de vinho tinto com legumes grelhados. O aroma delicioso preencheu o ar, mas Alice mal conseguia se concentrar na comida, hipnotizada pelo olhar intenso de Luiz Felipe. Sabe o que mais me encanta em você? Ele continuou, sua voz grave e suave. A forma como você é autêntica. Não há máscaras, não há jogos. Você é simplesmente você. E isso é bom? Ela perguntou, um leve sorriso brincando em seus lábios. É libertador, ele respondeu, levando a mão dela aos lábios num beijo suave. No meu mundo, Alice, quase tudo é calculado, medido, estratégico. Mas você é real. Verdadeira. Alice sentiu seu coração acelerar com as palavras dele. A forma como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo, fazia seu estômago dar voltas. Luiz Felipe. Ela sussurrou seu nome, perdida na intensidade do momento. Quero te conhecer, Alice. Cada detalhe, cada sonho, cada medo. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros brilhando à luz das velas. Quero fazer parte da sua história. A sobremesa chegou, uma delicada mousse de chocolate com calda de frutas vermelhas, mas Alice mal conseguia se concentrar no doce. Cada olhar, cada toque de Luiz Felipe fazia seu corpo inteiro vibrar. Dança comigo? Ele perguntou suavemente, levantando-se e estendendo a mão para ela. Alice notou pela primeira vez a suave música de piano que vinha do salão principal. Seu coração disparou quando colocou sua mão na dele, deixando-se guiar até uma pequena área reservada para a dança. Os braços fortes de Luiz Felipe a envolveram, trazendo-a para perto. O perfume dele a envolveu completamente, inebriante. Uma de suas mãos grandes repousava em sua cintura, enquanto a outra segurava delicadamente sua mão junto ao peito. Você é tão pequena em meus braços, ele murmurou contra seus cabelos, guiando-a suavemente ao ritmo da música. Alice podia sentir o coração dele batendo forte sob sua mão, seu calor atravessando o tecido fino do vestido dela onde se tocavam. Ela ergueu o rosto, encontrando seu olhar intenso fixo nela. Luiz Felipe. Ela sussurrou, perdida na profundidade daqueles olhos escuros. Ele baixou o rosto lentamente, seus lábios roçando os dela num beijo suave, diferente da urgência dos beijos trocados no escritório. Era um beijo de descoberta, de promessa, fazendo o mundo girar ao redor deles. Quero te mostrar um lugar, ele murmurou contra seus lábios quando o beijo terminou. Confia em mim. Minutos depois, o Porsche subia uma estrada sinuosa que levava ao ponto mais alto da cidade. Alice sentia seu coração bater cada vez mais forte, consciente do olhar ocasional que Luiz Felipe lhe lançava enquanto dirigia. Finalmente, ele parou o carro num mirante exclusivo,
longe dos pontos turísticos comuns. A cidade se estendia abaixo deles, um tapete de luzes cintilantes sob o céu estrelado. Venha, ele disse suavemente, saindo do carro para abrir a porta para ela. O ar da noite estava fresco, e Alice estremeceu levemente. Em um gesto fluido, Luiz Felipe tirou seu paletó e o colocou sobre os ombros dela. O tecido ainda estava quente de seu corpo e impregnado com seu perfume. É lindo, ela sussurrou, olhando a vista deslumbrante. Venho aqui às vezes, quando preciso pensar, ele revelou, posicionando-se atrás dela. Seus braços fortes a envolveram pela cintura, puxando-a contra seu peito. Mas nunca trouxe ninguém antes. Alice recostou-se nele, sentindo seu calor, sua força, sua presença masculina envolvendo-a por completo. As mãos grandes de Luiz Felipe acariciavam sua cintura por cima do tecido fino do vestido. Ah, Alice! Ele murmurou seu nome contra seus cabelos, sua voz rouca de desejo contido. Você não imagina o que faz comigo. Ela virou-se em seus braços, erguendo o rosto para encará-lo. Sob a luz suave das estrelas, os olhos dele brilhavam com uma intensidade que a fez estremecer. Mostre-me, ela sussurrou, suas mãos deslizando pelo peito forte dele. O pedido suave de Alice fez Luiz Felipe prender a respiração por um momento. Com delicadeza, ele ergueu uma mão para tocar seu rosto, seus dedos traçando suavemente a curva de sua bochecha. Você é tão linda, ele murmurou, inclinando-se para beijá-la. O beijo começou suave, apenas um roçar de lábios sob o céu estrelado. As luzes da cidade brilhavam abaixo deles como milhares de vagalumes, criando uma atmosfera mágica e romântica. Alice sentiu seus joelhos fraquejarem quando o beijo se aprofundou, mas os braços fortes de Luiz Felipe a mantinham segura contra si. O paletó dele escorregou de seus ombros, mas ela mal sentiu o ar fresco da noite. O calor entre eles era suficiente para aquecê-la. Nunca senti nada assim, ele confessou entre beijos, sua voz rouca de emoção. Você desperta algo em mim, Alice, algo forte, profundo. Também sinto mesmo, ela sussurrou contra seus lábios, suas mãos deslizando pelos ombros largos dele. A lua crescente banhava-os com sua luz prateada, testemunha silenciosa daquele momento de entrega e descoberta. O vento suave brincava com os cabelos de Alice, levando até eles o perfume das flores do jardim próximo. Quero fazer tudo certo com você, Luiz Felipe murmurou, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Sem pressa, sem pressão. Quero te conhecer, te conquistar todos os dias. Alice sorriu, seu coração transbordando de emoção. Você já me conquistou, Luiz Felipe. Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, seus corações batendo no mesmo ritmo, enquanto a noite seguia seu curso ao redor deles. Está ficando tarde, Luiz Felipe murmurou suavemente, ajeitando seu paletó novamente sobre os ombros de Alice. Deixe-me levá-la para casa. Durante o caminho de volta, ele mantinha uma das mãos entrelaçada dela sobre o console do carro, seu polegar fazendo círculos suaves em sua pele. O silêncio entre eles era confortável, repleto de promessas não ditas. Ao chegarem ao prédio de Alice, Luiz Felipe desceu para abrir a porta do carro para ela, oferecendo sua mão como apoio. No pequeno hall de entrada, ele a puxou gentilmente para mais um beijo, suave e respeitoso. Obrigada pela noite maravilhosa, Alice sussurrou, ainda envolta nos braços dele. Posso te ver amanhã? Ele perguntou, seus olhos escuros brilhando de expectativa. Há um concerto no parque da cidade. Pensei que talvez você gostasse de música clássica ao ar livre. Adoraria, ela respondeu com um sorriso. Passo para te pegar às 4, ele disse, inclinando-se para beijar sua testa com carinho. Durma bem, minha Alice. Ele esperou até que ela entrasse com segurança no prédio, trocando um último olhar através do vidro da porta. Apenas então se dirigiu ao carro, um sorriso suave em seus lábios. Alice subiu as escadas como se flutuasse, seu coração leve e feliz. Ao entrar em seu apartamento, encostou-se na porta fechada, ainda sentindo o calor dos beijos dele, o perfume dele em sua memória.
Havia sido uma noite perfeita, e a promessa de um amanhã ainda mais especial fazia seu coração cantar. O sábado amanheceu com um céu perfeitamente azul, como se a natureza conspirasse para tornar o encontro ainda mais especial. Alice passou a manhã entre suspiros e sorrisos, relembrando cada momento da noite anterior enquanto escolhia cuidadosamente seu vestuário. Optou por um vestido leve de algodão na cor rosa antigo, que dançava suavemente com a brisa, perfeito para um concerto ao ar livre. Deixou os cabelos soltos, do jeito que percebera que Luiz Felipe gostava, caindo em ondas suaves ao redor de seu rosto. Às 4 em ponto, a campainha tocou. Quando abriu a porta, seu coração disparou ao ver Luiz Felipe. Ele estava magnificamente casual em uma calça clara e camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, os cabelos grisalhos levemente desalinhados pela brisa, uma versão mais relaxada e igualmente encantadora do poderoso CEO. Você está linda, ele disse suavemente, seus olhos percorrendo-a com admiração enquanto lhe entregava um pequeno buquê de flores do campo. São lindas, ela sorriu, aspirando o perfume delicado das flores. Deixe-me colocá-las na água. Trouxe uma surpresa para nosso concerto, ele comentou quando voltou, mostrando uma elegante cesta de piquenique. No carro, Alice notou que Luiz Felipe parecia mais relaxado que o habitual, sorrindo mais facilmente, seus olhos frequentemente buscando os dela com um brilho caloroso. O parque estava começando a encher quando chegaram, mas Luiz Felipe a guiou com segurança até um local perfeito sob uma árvore frondosa, com vista privilegiada para o coreto onde a orquestra se apresentaria. Deixe-me preparar nosso espaço, ele disse, estendendo uma manta elegante sobre a grama e começando a retirar da cesta iguarias que fizeram os olhos de Alice brilharem. Queijos finos, frutas frescas, pães artesanais e uma garrafa de vinho branco perfeitamente resfriado. Você pensou em tudo. Alice sorriu enquanto se acomodava graciosamente sobre a manta, observando Luiz Felipe servir o vinho em taças de cristal que também trouxera na cesta. Quero que cada momento com você seja especial, ele respondeu, seus olhos escuros brilhando com uma ternura que fazia o coração dela derreter. As primeiras notas da orquestra começaram a flutuar pelo ar da tarde, enquanto o sol criava padrões dourados através das folhas da árvore sobre eles. Mozart, Alice reconheceu, sentindo-se envolvida pela música suave. Luiz Felipe estava sentado próximo a ela, suas costas apoiadas no tronco da árvore. Com gestos delicados, ele servia pequenas porções de queijo e frutas para Alice, ocasionalmente alimentando-a com suas próprias mãos. Você gosta de música clássica? Ele perguntou suavemente, seus dedos roçando os dela ao lhe entregar uma uva. Sempre adorei, ela respondeu, sua voz meio suspiro quando sentiu o toque dele. Minha mãe costumava tocar piano quando eu era pequena, antes de precisar vendê-lo. Algo passou pelos olhos de Luiz Felipe, uma mistura de ternura e admiração. Ele se aproximou mais, seu braço envolvendo os ombros dela com naturalidade. Conte-me mais sobre sua infância, ele pediu, genuinamente interessado. Alice se aconchegou contra ele, sentindo seu perfume familiar e reconfortante enquanto as notas de Mozart dançavam ao redor deles. Bem, Alice começou, sentindo o calor do corpo de Luiz Felipe contra o seu, vivíamos numa casa pequena no interior. Meu pai trabalhava numa fábrica, e minha mãe dava aulas de piano para complementar a renda. Nas tardes de domingo, ela tocava para nós. Eu e minha irmã dançávamos pela sala, imaginando que éramos bailarinas. A voz dela tinha um tom nostálgico que fez Luiz Felipe apertar levemente seu ombro, trazendo-a mais para perto. E o piano? Ele perguntou suavemente. Foi vendido quando meu pai ficou doente. Precisávamos do dinheiro para os remédios. Alice fez uma pausa, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Mas as memórias? As memórias ninguém pode tirar. Luiz Felipe inclinou-se e beijou suavemente sua têmpora. Você é incrível, sabia? Essa força, essa capacidade de ver beleza mesmo nos momentos difíceis. A orquestra começou a tocar Vivaldi, as notas vivas das 4 estações preenchendo o ar da tarde. Alice fechou os olhos, deixando-se envolver pela música e pelo momento. E você? Ela perguntou, virando levemente o rosto para olhá-lo.
Como era sua infância? Um sorriso diferente surgiu nos lábios dele, meio melancólico, meio divertido. Bem diferente da sua. Cresci em mansões e colégios internos, com aulas de etiqueta e expectativas pesadas sobre meus ombros. O único momento de verdadeira liberdade era quando eu subia escondido no telhado para ver as estrelas. Ainda gosta de observar as estrelas? Alice perguntou suavemente. Agora tenho algo mais bonito para observar, ele respondeu, seus olhos escuros fixos nos dela com uma intensidade que fez seu coração disparar. O rubor subiu pelas bochechas de Alice com a intensidade do olhar dele. Luiz Felipe ergueu uma mão, acariciando suavemente seu rosto com as costas dos dedos. Você fica ainda mais linda quando cora assim, ele murmurou, sua voz rouca de emoção. A orquestra começou a tocar uma valsa de Strauss, suas notas românticas flutuando no ar da tarde. Alguns casais já se levantavam para dançar no gramado próximo ao coreto. Dança comigo? Luiz Felipe perguntou, já se levantando e estendendo a mão para ela. Aqui. Alice sorriu, olhando ao redor. Por que não? A música é perfeita. O cenário é perfeito. Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando. Você é perfeita. Com um sorriso tímido, Alice colocou sua mão na dele, deixando-se levantar. Luiz Felipe a puxou gentilmente para seus braços, uma mão em sua cintura, a outra segurando delicadamente sua mão junto ao peito. Relaxe, ele sussurrou em seu ouvido, guiando-a suavemente ao ritmo da música. Deixe a música nos levar. Alice podia sentir os batimentos do coração dele sob sua mão, seu perfume masculino misturando-se com a brisa suave da tarde. Os últimos raios de sol atravessavam as folhas da árvore, criando um jogo de luz e sombra sobre eles enquanto dançavam. Nunca imaginei que pudesse me sentir assim, ela confessou baixinho. Como? Ele perguntou, sua voz um murmúrio rouco junto a seu ouvido. Tão completa. Como se todo o resto do mundo desaparecesse quando estou com você. Luiz Felipe parou de dançar por um momento, seus olhos mergulhando nos dela com uma intensidade que fez Alice prender a respiração. Lentamente, ele inclinou-se, seus lábios encontrando os dela num beijo suave e profundo. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado. A orquestra agora tocava Beethoven, as notas profundas e românticas da Moonlight Sonata criando uma atmosfera quase mágica ao redor deles. Está ficando fresco, ele murmurou contra seus lábios, notando um leve tremor dela. Vamos voltar para nossa manta. De volta ao local do piquenique, Luiz Felipe sentou-se primeiro, encostado na árvore, e puxou Alice gentilmente para sentar-se entre suas pernas, suas costas apoiadas no peito forte dele. Com gestos delicados, ele a envolveu com uma manta leve que trouxera na cesta, seus braços circulando sua cintura por cima do tecido. Melhor assim? Ele perguntou suavemente, seu hálito quente contra a orelha dela. Perfeito, Alice suspirou, aconchegando-se mais contra ele. O céu agora estava completamente estrelado, e a brisa suave da noite trazia o perfume das flores do parque. As luzes do coreto lançavam um brilho dourado sobre eles, tornando tudo ainda mais mágico. Está ficando tarde, ele disse suavemente após alguns momentos de silêncio confortável. Posso te levar para jantar? Conheço um lugar perfeito para celebrarmos. Alice sorriu, virando-se para olhá-lo. Na verdade, podíamos ficar mais um pouco? A música, as estrelas. Está tudo tão perfeito. O sorriso de Luiz Felipe iluminou seus olhos. Seus desejos são ordens, minha Alice. Ele a trouxe mais para perto, seus dedos entrelaçando-se aos dela enquanto observavam a noite se desenrolar ao som da orquestra, seus corações batendo no mesmo ritmo, compartilhando o início de algo profundo e especial. Alice. Luiz Felipe começou, sua voz grave carregada de emoção. Sei que pode parecer cedo, mas nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Você entrou em meu mundo e mudou tudo. Quer namorar comigo? Alice sentiu seu coração acelerar, enquanto um sorriso radiante iluminava seu rosto. Sim, ela sussurrou. Sim, Luiz Felipe.
O último acorde da orquestra ecoou suavemente pelo parque, sinalizando o fim do concerto. Ao redor deles, as pessoas começavam a se levantar e partir, mas Luiz Felipe e Alice permaneceram mais um momento em seu pequeno mundo particular. Agora sim, vou te levar para jantar, ele disse, levantando-se e estendendo as mãos para ajudá-la. Com gestos precisos e elegantes, começou a recolher as coisas do piquenique. Deixe-me ajudar, Alice ofereceu, mas ele balançou a cabeça com um sorriso. Esta noite você é minha princesa. Apenas aproveite. No caminho para o restaurante, Alice notou que Luiz Felipe dirigia para a área histórica da cidade, onde os prédios antigos mantinham toda sua arquitetura original. Ele parou em frente a um casarão restaurado do século XIX, suas janelas emanando uma luz acolhedora. Vila Toscana, ele anunciou, descendo para abrir a porta para ela. O melhor da culinária italiana da cidade. O interior do restaurante era um sonho em tons de dourado e vermelho, com lustres de cristal espalhando uma luz suave e íntima. Um pianista tocava suavemente num canto, complementando a atmosfera romântica. Senhor Diniz, o maître os recebeu com um sorriso caloroso. Sua mesa está pronta, como sempre. Eles foram conduzidos até uma área mais reservada, junto a uma janela com vista para o jardim iluminado. Luiz Felipe puxou a cadeira para Alice, seus dedos roçando levemente seus ombros expostos no processo. Este lugar é mágico, Alice sussurrou, observando maravilhada o ambiente ao seu redor. Não tão mágico quanto seu sorriso, ele respondeu, seus olhos escuros brilhando à luz das velas sobre a mesa. Permita-me pedir por nós. Luiz Felipe perguntou gentilmente, seus olhos nunca deixando os dela. Há uma especialidade da casa que acho que você vai adorar. Alice assentiu, encantada com a forma como a luz das velas dançava no rosto dele, suavizando suas feições geralmente tão sérias. O pianista começou a tocar uma melodia romântica que suavemente pelo ambiente. O sommelier aproximou-se com uma garrafa de vinho tinto, apresentando-a a Luiz Felipe que, após uma breve aprovação, observou enquanto era servido em taças de cristal fino. A nós, ele propôs o brinde, sua voz grave carregada de emoção. Ao início da nossa história. A nós, Alice respondeu suavemente, o cristal tilintando delicadamente quando as taças se tocaram. O primeiro prato chegou, ravioli de lagosta ao molho de champanhe, e Alice não conseguiu conter um suspiro de prazer ao experimentar. Aprovado. Luiz Felipe sorriu, visivelmente satisfeito com sua reação. É divino, ela respondeu, seus olhos brilhando. Enquanto saboreavam a refeição, conversavam sobre tudo e nada, descobrindo mais um sobre o outro a cada momento. Alice contou sobre seus sonhos de escritora, e Luiz Felipe falou sobre sua paixão secreta por fotografia. Sabe, ele disse em determinado momento, inclinando-se sobre a mesa para estar mais próximo dela, nunca me senti tão, eu mesmo com alguém antes. A mão dele encontrou a dela sobre a toalha de linho, seus dedos entrelaçando-se naturalmente. O pingente em forma de nota musical brilhava suavemente no pescoço de Alice, captando a luz das velas. Como assim? Alice perguntou suavemente, seus dedos acariciando os dele sobre a mesa. Luiz Felipe tomou um gole de vinho, como se buscasse as palavras certas. Por anos, vivia atrás de uma máscara. O CEO implacável, o homem de negócios bem-sucedido. Era mais fácil manter todos à distância. Seus olhos escuros encontraram os dela com intensidade. Mas com você posso simplesmente ser eu mesmo. O garçom chegou discretamente com o prato principal, medalhões de filé ao molho de vinho tinto com risoto de funghi, interrompendo momentaneamente a conversa. E quem é você realmente, Luiz Felipe? Alice perguntou depois que ficaram sozinhos novamente, genuinamente interessada. Um sorriso suave curvou os lábios dele. Um homem que ainda se encanta com o pôr do sol. Que tem uma coleção secreta de livros de poesia. Que sonha em um dia fotografar a aurora boreal. Ele fez uma pausa, seu polegar acariciando a mão dela. Um homem que estava perdido até encontrar você. A música do piano preenchia suavemente o ambiente enquanto eles terminavam o jantar.
Sobre a sobremesa, um delicado tiramisu, Luiz Felipe segurou a mão de Alice com carinho. Alice, sua voz grave estava suave. Gostaria muito de conhecer seus pais. Sei que moram no interior e, se você permitir, adoraria irmos visitá-los no próximo fim de semana. Os olhos de Alice brilharam de surpresa e emoção. Você realmente quer conhecê-los? Claro que sim, ele respondeu com um sorriso terno. Eles são parte importante da sua vida, e quero conhecer tudo que faz parte do seu mundo. O sorriso de Alice iluminou seu rosto, fazendo o coração de Luiz Felipe aquecer. Ele sabia, naquele momento, que faria qualquer coisa para ver aquele sorriso todos os dias de sua vida. Os dias que se seguiram ao pedido de namoro foram como um sonho para Alice. Cada momento com Luiz Felipe a fazia ter mais certeza de que estava vivendo algo especial, único. No entanto, na manhã de segunda-feira, ao entrar no imponente edifício da Diniz Empreendimentos, um leve nervosismo a invadiu. Como seria agora, no ambiente profissional? Suas preocupações, porém, logo se dissiparam. Luiz Felipe a esperava no saguão, imponente em seu terno azul marinho, um sorriso discreto mas significativo em seus lábios. Bom dia, minha Alice, ele disse suavemente, inclinando-se para depositar um beijo suave em sua testa. Em seguida, com a mesma autoridade que sempre o caracterizou, conduziu-a até o elevador. Sua postura deixava claro para todos ao redor que não havia espaço para comentários ou especulações. Ele era o CEO, afinal, e suas escolhas pessoais não estavam sujeitas a questionamentos. No elevador executivo, Luiz Felipe manteve uma postura profissional, mas seus olhos, quando encontravam os de Alice, transbordavam carinho. O perfume amadeirado dele preenchia o ambiente fechado, fazendo o coração dela acelerar como sempre. Na reunião matinal, sua voz grave e autoritária ecoou pela sala de conferências. Antes de iniciarmos, gostaria de comunicar algo. A senhorita Pereira e eu estamos em um relacionamento. Espero que todos mantenham o profissionalismo que sempre caracterizou nossa empresa. Seu tom não deixava margem para discussões. Ninguém ousou fazer qualquer comentário. A autoridade natural de Luiz Felipe como CEO era inquestionável. Durante o dia, ele manteve sua postura habitual de líder exigente e focado. Nas reuniões onde Alice apresentava seus relatórios, ele a tratava com a mesma seriedade profissional de sempre, embora seus olhos brilhassem de orgulho ao vê-la se destacar por seu próprio mérito. No final do expediente, ele a surpreendeu em sua mesa. Pronta para conhecer meus pais no fim de semana? Perguntou com um sorriso terno, apenas para ela ouvir. Na sexta-feira à tarde, o Porsche de Luiz Felipe deixava a cidade em direção ao interior. Alice observava o cenário mudar através da janela, os prédios altos dando lugar a paisagens mais verdes e bucólicas. Está nervoso? Ela perguntou, notando como ele ocasionalmente ajeitava a gravata, um gesto que ela já conhecia como sinal de ansiedade. Um pouco, ele admitiu com um sorriso. Quero muito que seus pais gostem de mim. Alice sorriu, tocada por ver este lado mais vulnerável do poderoso CEO. Ele havia optado por um traje mais casual para a ocasião, calça social clara e camisa azul clara, embora ainda mantivesse sua elegância natural. Após 2 horas de viagem, chegaram à pequena cidade onde Alice cresceu. As ruas de paralelepípedos e as casas simples contavam histórias de um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar. A casa dos pais de Alice era modesta mas acolhedora, com um pequeno jardim na frente onde sua mãe cultivava rosas. Antes mesmo de descerem do carro, Dona Marisa já aparecia na porta, seu rosto iluminado por um sorriso caloroso. Minha filha, ela exclamou, abraçando Alice assim que esta desceu do carro. Em seguida, voltou-se para Luiz Felipe com olhos curiosos e acolhedores. Mamãe, este é Luiz Felipe, Alice apresentou, seu coração acelerado ao ver os 2 mundos tão diferentes de sua vida se encontrando. Seja bem-vindo à nossa casa, Dona Marisa sorriu, e Luiz Felipe se surpreendeu com o calor genuíno em sua voz. Seu Antônio, o pai de Alice, apareceu na porta. Era um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho, mas tinha os mesmos olhos expressivos da filha.
Então este é o homem que roubou o coração da minha menina, ele disse, estendendo a mão para Luiz Felipe. O aperto de mão foi firme, respeitoso. Luiz Felipe sentiu imediatamente o peso da responsabilidade. Estas pessoas haviam criado e protegido Alice, haviam feito dela mulher extraordinária por quem ele se apaixonara. É uma honra conhecê-los, ele disse com sinceridade. Venham, venham, Dona Marisa os conduziu para dentro. O almoço está quase pronto. Fiz aquela galinha caipira que você tanto gosta, Alice. O interior da casa era simples, mas impecavelmente arrumado. Fotos de família decoravam as paredes, e Luiz Felipe sorriu ao ver Alice criança, com Maria Chiquinhas e um sorriso sapeca. O aroma da comida caseira preenchia o ambiente, tão diferente dos restaurantes refinados que ele costumava frequentar, mas igualmente, ou talvez até mais, aconchegante. O almoço foi acolhedor e simples, cheio de histórias e risadas. Luiz Felipe surpreendeu-se com o quanto se sentiu à vontade naquele ambiente tão diferente do seu. Ao final do dia, quando se despediam, Dona Marisa o abraçou com carinho maternal, e seu Antônio deu-lhe mais um aperto de mão firme, agora acompanhado de um sorriso de aprovação. Na viagem de volta, Luiz Felipe segurava a mão de Alice enquanto dirigia. Sua família é maravilhosa, ele disse com sinceridade. Agora entendo ainda melhor de onde vem sua força e seu coração. 9 meses se passaram desde aquele primeiro encontro com a família de Alice. Durante esse tempo, o relacionamento deles amadureceu naturalmente. Visitavam os pais dela regularmente nos fins de semana, e Alice já estava completamente adaptada ao mundo sofisticado de Luiz Felipe. No trabalho, ela havia se tornado uma profissional ainda mais respeitada, agora coordenando sua própria equipe no departamento financeiro. Luiz Felipe, por sua vez, descobria cada dia novas razões para amá-la, vendo-a florescer tanto pessoal quanto profissionalmente. Em uma noite especial, próxima ao aniversário de um ano deles, durante um jantar à luz de velas em seu apartamento com vista para a cidade, Luiz Felipe sabia que era o momento perfeito para o próximo passo. Naquela noite, o apartamento de Luiz Felipe estava especialmente preparado. Velas perfumadas espalhavam uma luz suave pelo ambiente, e a mesa na varanda havia sido arrumada com requinte, cristais, porcelanas finas e flores brancas compunham uma atmosfera romântica. Alice estava deslumbrante em um vestido azul noite, seus cabelos soltos emoldurando o rosto delicado. Durante o jantar, conversaram sobre os meses que passaram juntos, relembrando momentos especiais. Luiz Felipe parecia levemente nervoso, algo raro para o sempre controlado CEO. Quando a sobremesa foi servida, ele se levantou e caminhou até ela. Seus olhos escuros brilhavam de emoção quando se ajoelhou, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Alice, sua voz estava rouca de emoção. Você transformou minha vida de todas as formas possíveis. Trouxe luz, amor e significado para cada um dos meus dias. Quer me dar a honra de se tornar minha esposa? Ao abrir a caixa, revelou um anel de platina com um solitário deslumbrante. Os olhos de Alice se encheram de lágrimas enquanto um sorriso radiante iluminava seu rosto. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Com mãos levemente trêmulas, Luiz Felipe deslizou o anel em seu dedo. Perfeito, como se tivesse sido feito exclusivamente para ela. Em seguida, levantou-se e a tomou nos braços, beijando-a com toda a paixão e amor que transbordavam em seu coração. Os meses seguintes foram dedicados aos preparativos do casamento. Luiz Felipe insistiu em realizar a cerimônia dos sonhos de Alice, mas sempre respeitando seus gostos simples e elegantes. Escolheram uma capela histórica para a cerimônia e o mais luxuoso hotel da cidade para a recepção. A data foi marcada para a primavera, quando os jardins estariam em plena floração. Alice escolheu um vestido da mais renomada estilista do país, um modelo em renda francesa que a fazia parecer uma princesa moderna. Sua mãe chorou ao vê-la na primeira prova. A manhã do casamento amanheceu perfeita, com um céu azul e uma brisa suave que fazia as flores dos jardins dançarem. No luxuoso hotel onde se preparava, Alice observava seu reflexo no espelho enquanto a maquiadora dava os últimos retoques.
O vestido era um sonho em renda francesa e seda pura, com um decote delicado nas costas e uma cauda moderada. Seus cabelos estavam elegantemente presos em um coque baixo, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. O véu de tule francês completava o visual com perfeição. O buquê era de rosas brancas e orquídeas. Na capela histórica, decorada com flores brancas e velas, Luís Felipe aguardava no altar. Elegantíssimo em seu smoking, seus cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, ele mal conseguia conter sua emoção. Quando a marcha nupcial começou e as portas da capela se abriram revelando Alice, o tempo pareceu parar. Seus olhares se encontraram, e naquele momento todo o resto do mundo desapareceu. Seu Antônio, emocionado e orgulhoso em seu terno novo, conduziu Alice até o altar. Os olhos de Luís Felipe brilhavam ao vê-la se aproximar. Ela estava absolutamente deslumbrante. Durante a cerimônia, suas vozes tremeram levemente ao pronunciar os votos. Luís Felipe prometeu amá-la e protegê-la por todos os dias de sua vida. Alice jurou ser sua parceira, confidente e amor eterno. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi suave e cheio de promessas. As lágrimas de felicidade nos olhos de ambos refletiam a emoção do momento. A recepção no luxuoso hotel era um sonho em tons de branco e dourado. O salão resplandecia com milhares de pequenas luzes que lembravam estrelas, refletidas nos imensos candelabros de cristal. Centenas de orquídeas e rosas brancas perfumavam o ambiente, criando uma atmosfera mágica e romântica. As mesas, cobertas com toalhas de seda champanhe, ostentavam arranjos florais elaborados e taças de cristal que cintilavam à luz das velas. A pista de dança era cercada por cortinas de luz que cascateavam do teto ao chão. Conforme a noite avançava, os recém-casados circulavam entre os convidados, compartilhando sorrisos e recebendo felicitações. Os olhares que trocavam estavam carregados de promessas para mais tarde. Quando a lua já ia alta no céu, Luís Felipe segurou a mão de Alice e discretamente a conduziu para fora do salão. A suíte presidencial havia sido transformada em um santuário de romance. Pétalas de rosas vermelhas traçavam um caminho até o quarto, onde velas aromáticas espalhavam uma luz dourada e suave. Champanhe gelado aguardava em um balde de prata. Luís Felipe abriu a porta e carregou Alice em seus braços para dentro da suíte, seguindo a antiga tradição. O perfume dela, misturado ao aroma das flores e velas, inebriava seus sentidos. Com delicadeza, ele a colocou no chão. Seus olhos escuros brilhavam intensamente enquanto admirava sua esposa. Alice estava ainda mais linda, com as bochechas coradas e os lábios levemente entreabertos. Minha esposa, ele sussurrou, sua voz rouca de emoção e desejo contido, enquanto suas mãos grandes emolduravam o rosto delicado dela. O primeiro beijo como marido e mulher foi suave, depois foi se tornando mais profundo, apaixonado. As mãos dele deslizaram pelas costas dela, encontrando os pequenos botões do vestido. Com gestos delicados, Luís Felipe desabotoava o vestido de noiva, seus dedos roçando suavemente a pele de seda de Alice. O vestido deslizou num sussurro de tecidos finos, revelando uma lingerie delicada em renda branca. Você é tão linda, ele murmurou, sua voz rouca de emoção e desejo. Alice, com dedos trêmulos, ajudou a remover o paletó e a gravata. Seus corações batiam descompassados, em sintonia com a urgência de seus beijos cada vez mais intensos. A luz das velas dançava sobre suas peles enquanto se descobriam como marido e mulher. Cada toque, cada beijo era uma nova descoberta, uma nova promessa de amor eterno. Luís Felipe a conduziu com delicadeza até a cama king size coberta de especificações de rosas. Ali, entre lençóis de seda e sugestões de amor, eles se entregaram um ao outro completamente. O amanhecer dos encontros abraçados entre os lençóis de seda. A luz dourada do sol nascente filtrava-se suavemente através das cortinas, brincando sobre suas peles ainda aquecidas pelo amor. Bom dia, senhora Diniz, murmurou Luís Felipe, depositando um beijo suave no ombro de Alice. Ela se virou para ele com um sorriso radiante,
seus cabelos espalhados sobre o travesseiro como um leque de seda castanha. Bom dia, meu marido. Tomaram o café da manhã na varanda da suíte, frutas frescas, pães ainda quentes, café aromático e chocolate quente com chantilly, uma das pequenas indulgências favoritas de Alice. O sol da manhã fazia o anel de casamento dela cintilar enquanto levava a xícara aos lábios. Mais tarde, ela vestiu um elegante conjunto branco de viagem, enquanto Luiz Felipe optou por um terno claro impecável. No aeroporto privativo, um jato particular os aguardava para levá-los às Maldivas. Pétalas de rosas caíam suavemente sobre eles enquanto subiam as escadas da aeronave, uma última surpresa romântica que Luiz Felipe havia preparado. Feliz, ele perguntou, beijando suavemente sua testa quando já estavam acomodados. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu, seus olhos brilhando de amor. E assim, observando as luzes da cidade ficarem para trás, o CEO e sua amada iniciavam um novo capítulo de suas vidas, uma história de amor que provava que, quando dois corações se encontram, não há barreiras que não possam ser superadas pelo verdadeiro amor. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim, você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.